Estamos de volta com o nosso programa Eclésia. No primeiro bloco a gente estava começando a nossa conversa. Tivemos um probleminha técnico aqui no áudio, já foi resolvido. Vamos continuar normalmente com o nosso programa. Estamos ao vivo, estamos aqui ao vivo, aqui na sede da Rede Século XXI, que fica na cidade de Valinhos, região de Campinas, no interior de São Paulo, né? Eu estava dizendo, vale a pena você ligar para a gente, pois sortearemos um livro relacionado à Nossa Senhora. Tá aí, Eis Tua Mãe. É um livro, né, uma síntese de Mariologia, escrito pelo Leomar Brustolin. Ligou pra gente, deixou o nome, quer participar do sorteio, ou faça algum comentário ou pergunta aqui pro Padre Guido, hoje especialmente sobre Nossa Senhora, que é o tema de hoje do nosso programa. E na medida do possível a gente até fala sobre a sua pergunta aqui. Todo mundo que ligar pra gente, sortearemos no final do programa já, tá bom? O Padre Guido estava começando já a ensinar pra gente, no bloco anterior, eu perguntei para ele o que é dogma, ele respondeu que é uma verdade de fé, né? Lembrando que tudo que a Igreja proclama como dogma na história da Igreja está inserida na revelação divina. A revelação divina se encerrou com a morte do último apóstolo. A Igreja não inventa coisas novas, né? Ah, vamos inventar um assunto novo aqui que eu acho legal. Não, não é isso que a Igreja trabalha. A Igreja trabalha com assuntos atemporais, mas que já estiveram provados e revelados nesse processo chamado revelação divina, que se encerrou com a morte do último apóstolo. Então a Igreja, no decorrer dos séculos, proclamou 4 dogmas relacionados a Nossa Senhora, que o Padre Guido vai lembrar para a gente quais são esses 4 dogmas, então. Vamos lá, Padre Guido. Ok, o primeiro dogma de fé, meus prezados amigos telespectadores, foi anunciado pelo magistério da Igreja no ano 431, na cidade de Éfeso, atual Turquia, certo? E o dogma falava a respeito de Nossa Senhora, que foi chamada de Theotokos, em língua grega. Em português, Mãe de Deus. Não que Maria tenha gerado a Deus, é claro, impossível, mas Maria gerou a Jesus na natureza humana. E Jesus é Deus. Portanto, Maria é chamada de Mãe de Deus. E naquela oportunidade, Diácono Eric, a Igreja formulou a belíssima oração da Ave Maria, onde na segunda parte nós rezamos Santa Maria, Mãe de Deus. O senhor falou em Theotokos grego. Sim. Né? Daqui a pouco o senhor vai falar um outro conceito em grego, assim. Se der tempo, o senhor reza Ave Maria em grego depois pra gente. Se der tempo bom, aqui, pra gente ouvir um pouquinho. Os 3 primeiros séculos da Igreja, a língua oficial litúrgica da Igreja era o grego. Era o grego. Né? Só depois veio o latim. Exato. Vamos lá, segundo dogma. Mais ou menos 200 anos depois, no ano 639, na cidade de Roma, reuniram-se novamente os bispos daquela época com o Papa. Conhecido também nessa época como o Concílio Laterano. Laterano, exato. E foi proclamada a segunda grande verdade de fé a respeito de Maria, a virgindade de Maria. Maria permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus e não teve outros filhos. É dogma de fé pronunciado pelo magistério da Igreja, repito, no ano 639. Certo, o segundo dogma relacionado a Nossa Senhora. Perfeito. O tempo passa e chegamos ao ano 1854, quando reina como pontífice Papa Pio IX, que hoje é beato. E o Papa Pio IX proclama a terceira grande verdade de fé a respeito de Nossa Senhora, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Aliás, a gente tem aqui nos nossos estúdios, né, uma imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição de Maria, está aí representando aqui Nossa Senhora Imaculada Conceição, que é esse dogma que o senhor estava explicando, que foi proclamado em 1854 pelo beato Pio IX, né, Padre Guido? Exato. O que significa isso? Por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria mais tarde o corpo de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Maria foi concebida sem pecado original. Isso foi uma discussão longa na Igreja, né, Padre Guido? Até chegar à proclamação do dogma, né? Exato, mas, olha, é a voz da Igreja que nós aceitamos plenamente e acreditamos, gente, estamos diante de um dos mais belos títulos que nós damos a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Portanto, Maria foi concebida sem pecado, veio ao mundo e nunca, repito esta palavra, nunca pecou.
E chegamos agora no quarto dogma, que é o tema do programa de hoje, né? A Assunção de Nossa Senhora. Sim. Que, aliás, o senhor vai explicar na sequência, depois já vou perguntar para o senhor, tem relação com esse terceiro dogma da Imaculada Conceição, sim, né, Padre Guido? Está estritamente ligado, inclusive, ao terceiro dogma de Mariana. O quarto foi proclamado pelo saudoso Papa Pio XII. A gente está vendo uma pintura aí da Assunção de Nossa Senhora. Quando o senhor fala, Padre Guido, a gente está ilustrando o que o senhor está dizendo. Certo? Foi proclamado no dia 1º de novembro do ano 1950. E o que significa a gloriosa Assunção? Ao término da vida aqui na Terra, estimada, Diácono Eric, em mais ou menos 72 anos, Maria não experimentou os efeitos da morte. Por quê, minha gente? Já responderia àquela sua pergunta, porque é bom entender o nexo lógico que existe entre um dogma e o outro. Deus não criou a morte. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, diácono, nós morremos. Maria, que foi preservada da mancha do pecado original, portanto, ela nunca pecou. E não tendo pecado, não merecia experimentar a morte como nós. Quer dizer, para a Igreja chegar no dogma da Imaculada Conceição, a expressão cheia de graça, né? Sim. Que em grego se diz... Que caritomene. Que caritomene. Falei que ia ter bastante grego no programa hoje. Que caritomene, cheia de graça. Em aramaico... Mariachtabuto. Vamos ficar com o grego mesmo, que é mais fácil. Que caritomene. Que caritomene, cheia de graça. Sim. Tem relação tanto com o dogma da Imaculada Conceição, sim, e essa... resultado lógico disso, vamos dizer assim, da Assunção da Virgem Maria. Esta palavra, que caritomene, em língua grega, isto é, cheia de graça em português, foi o ponto de partida dos bispos e do Papa para estudar exatamente o dogma da Imaculada Conceição e, como consequência, também o dogma da gloriosa Assunção ao céu. A Igreja, minha gente, nunca usa a palavra morte para indicar o término da vida de Maria aqui na Terra. Em língua latina, que também voltou a ser a língua oficial depois dos primeiros séculos, a Igreja usa a palavra dormitio, em latim. Português, o repouso, o descanso. Certo? O que aconteceu? Ao término da sua caminhada aqui na Terra, Maria foi elevada para o céu, não somente com a sua alma, mas também com o seu corpo já glorioso, como se fosse ressuscitado praticamente. Nós vamos mostrar na sequência, sim, os textos oficiais, né, do documento oficial que Pio XII, o Papa Pio XII, em 1950, proclamou. Na verdade, o nome desse documento é Munificentissimus... Munificentissimus Deus. Obrigado, Padre Guido. Também que está o senhor aqui para pronunciar corretamente. E significa o Deus super glorioso, gloriosíssimo. Então, quer dizer isso mesmo, né? O cheio da glória, né? Magnânimo, tudo mais. Põe para a gente, por favor, o primeiro texto que a gente tem aí, Lucas. A gente tem o primeiro texto, que inclusive, está aí, ó. Esse é um trecho desse documento, inclusive é uma fala de São João Damasceno. Sim. Né? São João Damasceno, que o Papa Pio XII recorreu. Então está escrito ali assim, ó. Convinha que aquela que no parto manteve ilibada a virgindade conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Quer dizer, aquela mulher, né, aquela criatura, Nossa Senhora, que mais foi cheia da graça de Deus, que mais mereceu a glória de Deus, né, que foi elevada realmente às alturas, tamanha dignidade que ela teve de gerar no ventre dela a mãe, o próprio Jesus, né, ela sendo mãe do próprio Filho de Deus. Não merecia, Padre Guido, em outras palavras, a corrupção da carne, como todos nós? É isso que o texto quer dizer? Não merecia. Para a dignidade de Maria, por ter dado a sua palavra diante de Deus, de ser a serva do Senhor, e de ter aceitado plenamente o projeto de Deus, tornando-se a mãe do nosso Salvador. Por isso, meus amigos, podemos entender que a gloriosa Assunção ao céu de Maria
para o céu foi uma lógica, digamos assim, do projeto de Deus. Maria não pode nunca estar longe, nem um instante, do seu filho Jesus. E quando é que aconteceu isso? No mesmo momento do término da sua vida aqui na Terra. Então, aí é essa outra discussão que deixa talvez um pouco de dúvida quando a gente recorre a isso, né, Padre Guido? Porque, inclusive, eu acho que, vou dizer assim, há uma discussão teológica para saber realmente se Nossa Senhora, apesar de o senhor ter explicado bem a questão da dormição, se Nossa Senhora realmente morreu ou se não foi preciso encontrar a morte natural. Porque o texto da igreja, eu vou mostrar na sequência o que Pio XII diz na hora da proclamação do dogma, vou mostrar já na sequência. Não fica claro se Nossa Senhora morreu ou não, só diz que ao término da sua missão aqui na Terra, subiu de corpo e alma, né, Padre Guido? Exato, foi elevada. Foi elevada. O senhor vai explicar, inclusive, a diferença de assunção e ascensão já. Mas a pergunta que eu faço para o senhor, faz diferença isso? Se ela morreu ou não? Nossa Senhora morreu? Faria diferença para a nossa verdade de fé ou não? Não, porque o que é importante para nós é entender que a Maria está no céu com o seu corpo glorioso, né, e com a sua alma. Agora, é importante o fato que a Igreja não diz claramente, seria interessante usar as mesmas palavras que o Papa... Então eu vou pedir para o Lucas pôr para a gente. Coloca aí o segundo trecho que a gente tem aí, Lucas. Por favor, assim a gente recorre ao documento que Pio XII escreveu. Tá aí, ó. Então, Pio XII dizendo, né? O Papa Pio XII que proclamou, então, o dogma da Assunção em 1950. Vou ler ali, ó. Com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, ou seja, ele, Pio XII, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, tá aí, ó, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Perfeito. São as palavras deste documento Munificentíssimos Deus, de autoria do saudoso Papa Pio XII. Portanto, aqui nós estamos diante desta verdade de fé de Maria que foi assunta ao céu em corpo e alma. Agora, prestem atenção, meus amigos. Qual é a diferença, em primeiro lugar, entre assunção e ascensão? Certo. No caso de Jesus, não é assunção. Jesus não foi elevado, talvez pelos anjos, para o céu. Elevou-se. Houve uma ação nativa de Jesus. Subiu com as próprias forças. Com as próprias forças. Deu a bênção aos seus apóstolos, enviou os apóstolos no mundo inteiro, idem, batizai todos os povos, anunciai o Evangelho, eu estarei convosco até o fim do mundo, e elevou-se para o céu até desaparecer entre as nuvens. Belíssima passagem, primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, que conta tudo isso. Ao passo que, no caso de Maria, não foi ascensão ao céu com as suas forças, digamos assim, mas foi elevada pela glória de Deus. Naturalmente, nós colocamos logo os anjos, né? Aliás, é o caso de contar para os nossos amigos telespectadores uma página de um evangelho, né? Ah, o senhor está dizendo do evangelho apócrifo, né? Exato, de autoria de Santiago, que a igreja respeita, mas que não considera como divinamente inspirado. Coloca para a gente só um minutinho, Padre. Eu pedi para o nosso diretor colocar para a gente de novo a imagem de Nossa Senhora, a Assunção da Virgem Maria, que, do ponto de vista artístico, retrata o que a gente está dizendo, o que o senhor está dizendo. Né? A Assunção, sim. Então, Maria foi elevada aos céus, né? De maneira artística, provavelmente está bem claro o que realmente aconteceu, os anjos a conduzindo, né? Então, elevada. Jesus, na ascensão, não. Subiu com as próprias forças. Então, essa é a diferença. Aí o Padre Guido ia citar na sequência uma passagem de um evangelho apócrifo, lembrando que um evangelho apócrifo não significa que seja divinamente inspirado, a igreja não diz isso, mas do ponto de vista da literatura, sim, a gente pode tirar algo daí, né, Padre Guido? O que o senhor ia citar? Perfeito. É um evangelho de autoria de Santiago, que diz o seguinte, minha gente, que quando Nossa Senhora veio falecer, veja bem as palavras, veio falecer, ao redor de Nossa Senhora estavam todos os apóstolos, menos Tomé. Parece incrível, sempre Tomé que faltava, certo, né? Também quando foi no caso de Jesus. E Tomé era muito ligado afetivamente a Nossa Senhora.
estava viajando, digamos assim. Quando chegou, alguns dias depois, tiveram que dar a notícia e Tomé teve uma crise de choro, como uma criança, e queria de qualquer maneira ver, mesmo por um minutinho só, o rosto de Nossa Senhora. Certo. Tiveram que dar-lhe satisfação. Foram no cemitério, digamos assim, que eram grutas, né, lá num morro, perto da cidade, e abriram aquela gruta onde estava o caixão, né, de Nossa Senhora, diz este evangelho apócrifo, abriram o caixão. E qual foi a admiração de todos? Porque o corpo de Maria não estava dentro do caixão. O caixão estava repleto de rosas perfumadas, e diz este evangelho de Tiago que todo mundo começou a olhar para o alto e viram os anjos que estavam levando o corpo de Maria para o céu. Agora, vejam bem, estamos no primeiro século da literatura cristã. Já naquela época, Diácono Eric, na cabeça do povo tinha esta ideia, que Maria, pelo fato de ter gerado Jesus, não merecia o corpo dela apodrecer com a morte. Interessante. Vamos recapitular aqui para ficar bem claro, né, do que a gente falou até agora. Essa última, então, passagem que o Padre Guido estava explicando, trata-se de um evangelho apócrifo, portanto, não é divinamente inspirado, a igreja não afirma isso, não dá para saber se é verdade ao pé da letra, isso que ele acabou de explicar. Agora, o que é verdade? Isso sim é verdade. Que Nossa Senhora subiu ao céu de corpo e alma, né? Não temos o corpo dela aqui na terra, pois foi gloriosamente, né, na assunção de Nossa Senhora, subiu de corpo e alma. Isso está claro. O que está claro também? Que a igreja afirma, como a gente mostrou agora há pouco no texto de Pio XII, que ao término da sua missão aqui na terra, Nossa Senhora foi conduzida, elevada aos céus de corpo e alma. O que nós não temos certeza, e a igreja nunca afirmou isso, se ela realmente chegou a morrer. Há quem defenda isso, pois vai dizer assim, olha, mas Nossa Senhora iria imitar Jesus em todas as coisas. Se Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ela também morreria, apesar de não ter o pecado. Outros vão dizer justamente isso, pelo fato dela não ter pecado, e sendo o salário do pecado a morte, ela não chegou a morrer. Isso não faz diferença, né, Padre Guido? Não faz absolutamente diferença, né? Mas é interessante notar que Maria está no céu com o seu corpo e com a sua alma. Isso é que afirma o dogma, Dogma né? de fé é pronunciado pelo magistério da Igreja no dia 1º de novembro, solenidade de todos os santos, pelo Papa Pio XII, no ano 1950. A gente tem umas imagens aí na sequência, eu pedi para o nosso diretor Lucas colocar, imagem muito antiga, né, 1950, mas tá aí, essa é uma imagem que está publicada na internet. Essa aí foi a missa da proclamação desse dogma. Está aí o venerável Pio XII, né? Ele está conduzindo ali na sua sede gestatória, né, Padre Guido? Exato, é chamada assim, né? Aquela antiga cadeira que o Papa era conduzido, né? Ali ele chegou no seu trono. Então foi nesse dia que ele proclamou esse documento que a gente leu agora há pouco um trechinho aqui, né? Aliás, vou repetir esse trecho na sequência. Então, umas imagens para ilustrar, as imagens antigas. Está aí, ó, nesse momento a proclamação do dogma, ó. Ó, ele lendo e proclamando o dogma, o quarto dogma, o mistério da Assunção de Maria, o quarto dogma que a igreja proclamou em 2000 anos, né? Na sua história, proclamou aí o quarto dogma da Assunção. Repete para a gente o texto, vamos ler de novo? O segundo texto, Lucas, por favor. Justamente naquele momento da proclamação que a gente estava vendo, o que ele estava dizendo, né? O nosso saudoso Pio XII, né? Põe para a gente, por favor, aí na tela de novo, por gentileza. Tá aí, ó. Com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, palavras do Papa Pio XII, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, e com a nossa, ele mesmo, o Papa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado. Olha aí a questão da revelação divina, hein? Está dizendo dogma divinamente revelado, portanto não foi criado nem inventado pela igreja nem pelos homens, né? Dogma divinamente revelado, que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta, né? Foi conduzida, elevada aos céus, de corpo e alma, à glória celestial. Muito bonito. Lembro que você liga pra gente durante a nossa conversa aqui para concorrer já no final do nosso programa, sortearemos um livro sobre Nossa Senhora. Eis tua mãe. Quem ligar pra gente, ó, sortearemos já esse livro sobre Mariologia. Liga pra gente, tem 0800 para ligar de maneira gratuita, através de telefone fixo. Muita gente ligando aqui pra gente. Rosemary Coelho
de Espinosa, Minas Gerais, Cecília Mariane de Souza, de Pindamonhangaba, São Paulo, Magda Mercury Alvarenga, de Limeira, Maria Aparecida Colombo, de Americana, São Paulo, José Souza, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Karen Terezinha Bacarim Gomes, de Leme, Sônia Luzia de Paula, de Cáceres, Mato Grosso, muita gente. E uma pergunta aqui, Padre Guido, Sim. de um telespectador nosso de Minas Gerais, da cidade de Camanducaia, Minas Gerais, o Benedito Lourenço de Faria, diz assim: com São José aconteceu a mesma coisa? Ele também foi levado de corpo e alma como Nossa Senhora? Não, não, meu amigo. São José teve um término da vida, nós não conhecemos, não está registrado, inclusive, nenhuma passagem bíblica o falecimento de José, mas deve ter tido a morte normal. Inclusive, é bom avisar os nossos amigos telespectadores que São José, pelo fato que faleceu, acreditamos plenamente, entre Jesus e Maria, é o padroeiro da boa morte. Interessante. Não temos passagem bíblica a respeito do falecimento de José. Temos, porém, duas pistas, entraríamos na exegese, né? Porque a um certo ponto, no Evangelho de Mateus, quando Jesus está na cidade de Nazaré, realizando alguns milagres e ensinando a palavra de Deus, o comentário do povo diz: mas quem é este cara? Não é ele o filho do carpinteiro? Portanto, dando a entender que o São José já tinha falecido. Não, estava indo trabalhar, o filho porque é o filho, do carpinteiro. Ok, entendi. Ao passo que Lucas coloca o mesmo episódio com a frase e a pergunta um pouco diferente. Mas quem é este cara, Jesus? Não é ele o carpinteiro? Agora sim deu a entender que São José faleceu, entendi. José tivesse já falecido. Mas não temos nenhuma data histórica a respeito do falecimento, que deve ter ocorrido, inclusive até nunca aparece mais, nem na hora da morte de Jesus, não se fala absolutamente de José. Bom, mas se São José não teve a mesma honra que Nossa Senhora, alguém mais na história teve a mesma honra que Nossa Senhora de viver uma assunção como essa? Não, só a Virgem Maria? O único caso, Diácono Eric, né? E nós ficamos muito contentes que isso aconteceu exatamente com Nossa Senhora, por ter sido ela a nos dar o nosso Salvador. Por isso estamos diante de uma das maiores solenidades de Nossa Senhora. Hoje, dia 15 de agosto, é o dia que é celebrado no mundo inteiro. Aqui no Brasil, celebraremos no próximo domingo. O nosso programa, inclusive, é reprisado aos domingos. É verdade. Né? Se você está assistindo nosso programa aos domingos, sim, porque nós temos nosso reprise, justamente nesse domingo que a igreja comemora oficialmente a Assunção de Nossa Senhora, né, Padre Guido? Sabe um comentário que eu queria que o senhor fizesse? Sim. É justamente como a igreja já comemorava algumas datas de Nossa Senhora lá atrás, antes ainda da proclamação do dogma. Já tinha um indício ali dessa ideia do dogma, Padre Guido? Indício não, Diácono Eri. A igreja já comemorava grandes festividades em homenagem a Nossa Senhora. Por exemplo, o dia da Natividade de Nossa Senhora. No dia 8 de setembro, já no V século, era comemorado o nascimento, veja bem, o nascimento de Maria. V século. Agora, 1300 anos depois, o Papa San Pio IX, Beato Pio IX, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, respeitando plenamente a data do nascimento de Maria, 8 de setembro, proclamou a solenidade do dogma da Imaculada Conceição exatamente no dia 8 de dezembro. Certo. Porque Maria, para vir ao mundo, demorou, como cada um de nós, 9 meses. Portanto, no dia 8 de dezembro, a Imaculada Conceição, 8 de setembro, a Natividade, o nascimento de Maria. Ao mesmo tempo, a Igreja, nos primeiros séculos, Diácono Eric, comemorava a solenidade da Anunciação do Arcanjo a Nossa Senhora no dia 25 de março. Certo. Também, por quê? Porque os primeiros cristãos, sendo que não está registrada no Evangelho, na Bíblia, nenhuma data do nascimento de Jesus, quando foi marcado o dia 25 de dezembro, é que no dia 25 de março
nós, de março até dezembro, temos também aí os 9 meses para a gestação de Jesus, né? Tem tudo uma lógica aí, né, Tudo uma lógica, exato. Como também o dia da purificação de Nossa Senhora. Purificação significa, eram as leis assinadas por Moisés ainda naquela época, né? Que quando uma mulher ganhava um bebê, por um período de 40 dias, em caso que o bebê fosse homem, né? Ou 80 dias, por ser mulher, a mulher não podia participar de nenhuma atividade. Depois ia para o templo para oferecer um presente para Deus, como gratidão por ter ganho um filho. Era o dia da purificação, né, das mulheres. E era nesse mesmo dia que as crianças eram apresentadas no templo? Exato. Jesus foi apresentado no templo assim, então? Perfeito. Jesus foi, no começo, pelo fato que era menino, para a circuncisão com 8 dias. Ah, no 8º dia de vida tem isso. E naquele dia recebeu o nome de Jesus. E depois aquela passagem de Simeão, Sim. Tudo mais, foi justamente nesses 40 dias? Perfeito. Interessante. Foi aí que Simeão chegou a dizer, quando ele conheceu naquele bebê o Salvador, de agora posso até morrer em paz, porque os meus olhos viram o Salvador do mundo, né? E quando devolveu o bebê nos braços de Maria, disse também naquela frase, né, que Jesus seria um sinal de contradição e que uma espada traspassaria o coração de Nossa Senhora. Legal, legal, Padre Guido. Olha, Padre Guido, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, tem mais um monte de coisa bacana aqui para a gente conversar sobre a Nossa Senhora, sobre esse dogma da Imaculada Conceição, o 4º dogma, né? Deu para decorar? Vamos só relembrar rapidinho, Certo. Padre Guido, antes de terminar o bloco? Primeiro dogma, Maria, Mãe de Deus, Certo. no ano 431. Maria, sempre virgem, ano 639. Imaculada Conceição, ano 1854. E Assunção ao céu em corpo e alma, 1950. Legal, Padre Guido. Olha só, eu quero já agradecer 4 pessoas que acabaram de se tornar sócios aqui conosco da Rede Século XXI. Vocês entenderam, muito obrigado, né? Deus lhe pague cada um de vocês, que vocês acabaram de se associar conosco, porque a nossa emissora, a principal fonte de renda justamente são dos nossos queridos associados, né? Pessoas espalhadas pelo Brasil todo que colaboram de alguma maneira, da maneira que cada um pode, ajuda a manter a emissora no ar, manter o programa Eclésia e todos os outros programas no ar, programas de evangelização, etc., de oração, uma maneira mesmo de fazer um apostolado, né, católico através da televisão. E você se tornando sócio, você recebe na sua casa a revista Brasil Cristão, né? Todo mês está aí a revista Brasil Cristão, você recebe a novena das Mãos Ensanguentadas junto, que está sendo acompanhada nesse mês aí, como você está vendo. Você está vendo, inclusive, outras... a gente recebe outros encartes também de oração durante no decorrer dos meses. Olha, vale a pena, a revista Brasil Cristão é bem legal, é bem interessante. Você consegue se manter também informado, e além da catequese que você vai receber nessa revista. Então, ficou sócio, recebe a revista Brasil Cristão na sua casa e ajuda a manter conosco essa emissora, né? Aliás, quero agradecer então essas pessoas que ficaram sócias com a gente aqui agora. Maria dos Anjos Maciel de Souza, né, de Ibiretê, Minas Gerais. A Creuza Correia de Brito, de Rio Maria, no Pará. Francisco Hélio Monte Gonçalves, da cidade de Uruburetama. Difícil o nome da cidade aqui, no estado do Ceará. Muito obrigado, viu, Francisco? E o Edmilson Souza Matias, também da cidade de Iaiapu, Minas Gerais. O Edmilson está fazendo uma pergunta aqui que não dá tempo de a gente responder hoje, aqui sobre o início da igreja, relacionado com os concílios e tudo mais. E também sobre o cânon das liturgias das igrejas orientais. Olha, além do Código de Direito Canônico, que foi proclamado ainda no papado do Papa João Paulo II, que está vigente na igreja até hoje, também, logo em seguida, existe um documento, um cânon específico para as igrejas orientais de ritos católicos, né? Mas para dizer que todas elas estão em comunhão com o Papa. Então, existe o Código de Direito Canônico Latino e os cânones orientais também, uma espécie de Código de Direito Canônico específico para as regras dos católicos orientais na igreja, já que cada uma dessas igrejas orientais tem direito próprio. Então, a igreja, né, de maneira correta, tem a sua orientação para cada um desses cânones. A gente entra nesse assunto em outro momento, viu, Edmilson? Que agora não dá tempo, mas muito obrigado por o senhor se tornar sócio conosco aqui. A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre esse assunto interessante no dia de hoje, sobre a Nossa Senhora, tá bom? Não sai daí, hein? Muita coisa legal no programa ainda, no bloco. Em seguida, daqui a pouquinho a gente volta para conversar sobre um pouco mais sobre a Assunção de Maria. Sai daí, a gente volta já.